Quando houve um certo lobby pela ida dele para a seleção brasileira como técnico, eu disse aqui, isso tem duas motivações. Alguns queriam enfraquecer o Flamengo porque estavam imaginando que o Flamengo fosse ser um time avassalador sob o comando do Felipe Luiz. Muito claro isso. Outros queriam o bem da seleção brasileira, mas não consideravam que ele era um técnico e é ainda um técnico de pouca rodagem. Sequer tinha um jogo internacional em sua carreira como técnico do time profissional. O primeiro jogo internacional dele foi a vitória 1-0 sobre o Táchira, gol do Juninho, né, na estreia do Flamengo na Libertadores desse ano. Então, assim, ele é um técnico ainda em formação, obviamente, e ele tem tido muita dificuldade, agora que ele não está sendo só elogiado, em lidar com certas situações. Ontem ele foi até meio grosseiro com a repórter Raíza Simplício, que fez a ele uma pergunta sobre o Bruno Henrique, sobre a atuação do Bruno Henrique. Ele devolveu, assim, que fique bem claro, não se trata de proteger a imprensa nem ser corporativista. Tá? Para quem não consegue entender, faz uma forcinha. Como funciona uma entrevista coletiva em qualquer área? O entrevistador, o repórter, faz a pergunta. O entrevistado, seja ele qual for, responde e acabou. É isso. Essa é a relação. Quando o repórter faz a pergunta e o entrevistador devolve com outra pergunta, ele se expõe a ouvir uma resposta que ele pode desagradá-lo. Aconteceu outro dia com o Zubeldia com o Gabriel Sá, no São Paulo. Ele devolve com uma pergunta. Aí não gostou, reagiu mal. A gente falou aqui, você perguntou ou respondeu? Não gostou, paciência. Porque o repórter não está ali para dar... Até eu critico muito os repórteres, que ao invés de fazer uma pergunta, fazem um comentário, desenvolve uma tese de 3 minutos para depois... às vezes nem pergunta, joga a tese no ar, né? Pergunta que se direta. Ela perguntou diretamente. E ele perguntou para ela o que achou da atuação do jogador. Ela falou, eu acho que ele não jogou bem, que ele jogou mal. Ele riu de uma forma meio irônica. Eu achei extremamente deselegante. Ele não tem que rir da resposta de ninguém. Então, quem não pensa como ele é recebido com risinhos irônicos. É isso que faz o Felipe Luiz. Foi muito mal, muito mal. E está entrando num caminho muito antigo, muito velho, desgastado, que é o nós contra eles. Isso é uma tolice colossal. Tá? Se ele quiser ver alguém da imprensa que está contra ele, preste atenção em quem analisa, tá? Jogos de outros times de uma maneira pouco rigorosa e do time dele com muito rigor. Talvez esse esteja contra ele. Exemplo, Palmeiras perde para o Bahia. Perdeu, mas não jogou mal. Flamengo ganha do mesmo Bahia. Flamengo venceu, mas olha, não sei não. Peraí, que negócio é esse? Hein? Que coisa mais esquisita. Porque, assim, isso é uma besteira, especialmente no caso ali. Muitos que estão ali entrevistando são até torcedores do Flamengo. Mas estão ali como jornalistas para fazer a pergunta, não está ali para ficar passando pano, ficar ali agradando ninguém. O jornalista não tem que ser amigo do jogador, amigo de técnico, a relação é relação profissional. Tem que manter até uma certa distância. Esse é o correto. Essa é a forma, na minha visão, certa de trabalhar. Não estabelecendo relações de amizade. Jornalista que pega e mostra na rede social, ganhei uma camisa do fulano, é meu chapa. Porra, você vai fazer uma matéria negativa sobre esse cara, mesmo que ele esteja jogando mal? Mesmo que ele faça uma bobagem? É teu amigo, é teu parça. Isso vai contaminar teu trabalho. Não é o correto, na minha visão. Foi assim que eu aprendi, lá atrás, com bons professores que tive na profissão. Em 42 anos que eu estou nesse negócio. Agora, quando se faz uma crítica, é porque ela é pertinente no pacote da temporada. Ontem, ele foi elogiado. Acho que eu elogiei, o time jogou bem, teve problemas, 2 lesões. O Bahia é um bom time, estava também com um time misto, com muitas reservas, mas entrou a parte da cavalaria, como diz o Vampeta, durante o jogo, né? Então o time ficou mais forte em dado momento, o Flamengo tinha um jogador a menos, Gerson foi corretamente expulso. E o jogo acabou o Flamengo sustentando a vitória. Foi uma boa vitória, importante vitória. E no momento que o fundamental era vencer. Mas isso é o Campeonato Brasileiro. A semana teve Libertadores e o Flamengo foi muito mal na Argentina. Num jogo que tinha que vencer até por uma questão de honra, para devolver o resultado depois do que aconteceu no Rio de Janeiro. E o Flamengo foi mal demais depois de um primeiro tempo que teve aí 20, 25 minutos muito bons. Era para liquidar o jogo naquele começo. E não liquidou. Ontem houve um dado que me chama muito a atenção. Eu fiz um levantamento, publiquei até no meu blog. Chutes de fora da área. O Flamengo deu um chute de fora da área. Um. Foi o time que menos finalizou. Até o Juventude, que tomou um coco de 5-0, chutou 2 vezes de fora da área. O Flamengo não finaliza. Não é finalizar de qualquer maneira, mas quando abre um espaço, tentar o chute. O Bahia fechava bem a sua frente da sua defesa, sim, mas o time tem que trabalhar nesses momentos para, além de encontrar jogadas em cruzamento, em tentativa de quebrar a linha, mas também em tiros de média distância. Isso pode ser treinado, pode ser trabalhado, isso tem que ser visto. Contra o Corinthians, que não protege tão bem a sua área, pelo menos não o fazia antes do Dorival,
O Flamengo fez 3 gols de chutes de fora da área no primeiro tempo. Foi 4-0, um de pênalti e 3 chutes de fora da área. Mas voltou a esse modo, o time não arrisca. Um chute ontem do Bruno Henrique, sem maiores consequências, a bola bateu ele na defesa, não deu em nada. Né? Foi o único chute dele, o único chute de fora da área. Então, isso é um ponto que também pode ser discutido. O time do Flamengo é um time que precisa de ajustes, não é um time perfeito. E é normal que assim seja. E ele tem que lidar com críticas e elogios da mesma forma. E é uma tolice achar que a imprensa está contra ele. Por exemplo, acha que eu torço contra o Felipe Luiz? Não seja babaca de achar que eu vou torcer contra. Primeiro que o meu papel não é torcer contra ou a favor. E eu, como eu sou rubro-negro, é claro que eu não torço contra ele. Mas aqui eu não estou como torcedor, estou como um jornalista, fazendo uma análise dentro daquilo que eu penso de futebol. Agora, você acha o quê? Que o Arrascaeta faz um gol e fica com raiva? Tem que ser muito idiota pensar um negócio desse, né? Pô, cada um tem o seu time e todo mundo, claro, sabe que o jornalista que tem um time, ele gosta quando o time vence. Ele gosta quando o jogador faz o gol. Só um imbecil vai achar que um jornalista que torce por determinado time, então o cara é palmeirense. Aí, por alguma razão, ele criticou o Rafael Veiga, que está em má fase, virou até reserva. O Veiga entra hoje, mete um golaço e ganha do São Paulo, comemora. Esse jornalista palmeirense que criticou o Veiga, ele vai ficar com raiva. Puxa, o gol foi do Veiga aqui. Ele vai ficar feliz, lógico, no seu íntimo ali, como torcedor, que também é torcedor. Mas na hora de falar, tem que falar a real. Você tá mal, tá bem também. É assim que funciona. Não é tão difícil entender. Então tem que ser, no mínimo, um idiota, um cretino, para achar que um jornalista que torce por um time vai torcer contra um jogador porque o criticou, porque teve um erro, uma má atuação, coisa parecida. É a mesma coisa o técnico. Então o Felipe Luiz abraçar o nós contra eles, acho uma pobreza, uma bobagem e lamentável, porque eu espero mais dele. Ele é um rapaz inteligente, bem articulado e tudo, poderia ir além disso. Entendo a defesa do Bruno Henrique. Ele quer contar com jogadores e fala para o elenco quando defende o Bruno Henrique. Mas não precisava ser tão indelicado com a repórter. Quando ela diz que acha que ele jogou mal, ele poderia não dar aquele risinho sarcástico e ter respondido: olha, eu penso um pouco diferente de você. De fato, o Bruno não conseguiu finalizar, não fez gol, não deu assistência. E um jogador do nível dele, você sempre espera que participe desses lances decisivos e que faça gols, assistências, jogadas decisivas. Mas ele marcou muito ali a saída de bola do adversário, ele trabalhou taticamente da maneira que eu pedi, então eu tenho que agradecer a atuação dele, embora, claro, o ideal seria que, além desse trabalho, entre aspas, sujo que ele teve que fazer, eu acho que por isso também a opção por ele, não pelo Pedro, até para preservar o Pedro e pelo cenário, pelo adversário, pelo perfil do time do Bahia do Ceni, mas seria ideal que ele fizesse gols também, desse um passo para gol, mas não aconteceu. No entanto, ele me satisfez por esse outro aspecto. Mas, de fato, né, nem todo dia vai jogar tão bem, mas ele se dedicou, se entregou, e isso para mim é muito importante. Ok, perfeita a resposta seria. Ela precisa rir. E outra coisa, ela só respondeu uma pergunta que ele fez. Repito, se numa coletiva, qualquer entrevistado, gente, pode ser um político, pode ser um chefe de cozinha, pode ser um cantor, pode ser um ator, um diretor de cinema, sei lá, uma celebridade, subcelebridade, o diabo que for, jogador de futebol, técnico, dirigente. No momento que você está sendo entrevistado numa coletiva e você devolve uma pergunta com outra pergunta, a resposta pode desagradá-lo. Então você que perguntou, ela não ia falar nada, ela não ia dar opinião, porque o papel dela ali não é dar opinião. O papel dela como repórter é perguntar na coletiva. E ela perguntou, ele perguntou de volta. Ela respondeu, ele não gostou, ele riu. Muito feio aquilo, indelicado. Não combina com um cara, acho que até do nível de educação que ele tem. Uma bobagem. E eu achei, de fato, muito parecido com, como eu disse o Pepe, com algumas entrevistas no Palmeiras. E eu acho uma bobagem esse negócio do nós contra eles. Gente, estamos em 2025. Na cabeça de quem? Então, quando o Palmeiras joga mal e a imprensa que cobre o clube mais atentamente critica, porque está contra o Palmeiras? Não! Porque jogou mal. Quando o Palmeiras foi eliminado, perdeu o brasileiro para o Botafogo em casa, queriam o quê? Elogios? Não, foi criticado, lógico. Quando perdeu para o Corinthians em casa e perdeu depois o Paulista, queria elogio? Não, foi criticado. E agora, quando vence o jogo? É elogiado. A campanha do Palmeiras na Copa Libertadores da América? É elogios. Impecável, venceu todos os jogos. Ok, palmas, elogios. Agora, se hoje perder para o São Paulo, vai ser criticado, porque alguma coisa errada vai acontecer. São Paulo está cheio de problemas, jogando fora de casa como visitante. O Palmeiras hoje perdendo porque provavelmente não jogará tão bem quanto pode. Pode ser criticado. Mesma coisa é o Flamengo. E como disse o Piperno, são os dois maiores elencos, os maiores orçamentos. Então a régua é mais alta, a cobrança é maior. Se não quer ter problema, pode treinar o Vitória de Setúbal, o Bom Sucesso, sabe, um time pequeno. Aí você não tem cobrança, cara. Ou cobrança pequenininha assim. Agora, você vai treinar um time grande? No caso do técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, português. Se ele for para Portugal treinar o Benfica, cara, chapa quente. Se o Benfica não ganha, a imprensa ela cai em cima. É assim no mundo inteiro.
O Real Madrid perdeu hoje de 4-3 para o Barcelona. O que a imprensa de Madrid deve estar falando agora? O treinador do Benfica que veio aqui pro Botafogo. O Bruno Lage. De novo, outra oportunidade de ser campeão, ele rateou de novo, né? Pois empatou ontem. Vou falar o que dele? Legal, Bruno Lage. Que maravilha, que bacana, é tudo que a gente queria. Não, é lógico que não. Vai ver se o Ancelotti está sendo elogiado agora, nesse exato momento. Para quem não viu o jogo, abriu 2-0, 2 gols do Mbappé e tomou 4 gols no primeiro tempo, tomou uma virada. Menos de 25 minutos. 20 e poucos minutos o Barcelona virou. Meteu 4 gols. Como é que um time que abre 2-0 toma 4 gols assim? Aí depois o Mbappé fez mais um e teve um 5º gol, depois anulado, bem anulado até, porque houve um toque de mão na origem do lance, com a intervenção do VAR, um gol do Barcelona, que seria o 5º gol. O Barcelona é virtual campeão espanhol. Hoje a chance do Real Madrid foi para o espaço. O Real Madrid não vai ganhar nada, já perdeu para o Barcelona recentemente, há poucas semanas, né? A Copa do Rei, também um jogo cheio de gols. Então, lógico, a imprensa que cobre o Real Madrid está falando o quê? Falando bem? Não está, não pode falar bem. Agora, há um ano, quando ganhou a Champions, ganhou o campeonato, foi elogiado. É assim que funciona. Sabe, não é difícil entender. E esse negócio do nós contra eles, olha, sinceramente, eu acho isso de uma pobreza enorme, enorme. E repito, se você quer encontrar na imprensa alguém que é contra, fique atento a quem é rigoroso com vários times ou com um time, mas com o próprio time não é rigoroso. Esse é o cara. Esse é o cara que você tem que ficar atento, seu Felipe Luiz. Entendeu? No meu caso, eu critico todo mundo. Semana passada mesmo, Palmeiras ganhou do Vasco. Todo mundo, que o Palmeiras... Eu estava em outro CNPJ no dia, não, porque o Palmeiras é muito forte. Falei, cara, o Palmeiras jogou nada contra o Vasco. Aliás, o Vasco ainda abriu mão do Verratti e do Felipe Coutinho. O Verratti fez um gol de cabeça ontem, que se ele tivesse em campo, talvez ele tivesse feito um gol, o rumo da jogo era outro. O Hugo Moura cometeu um erro crasso, que no último... Propôs 2 e tomaram 4 lá na... Tomaram 4 na Venezuela e matou os 2. Vitória com -1. Desde 33 minutos o Mateuzinho foi expulso. Quer dizer, eu falei, o Palmeiras venceu, muito forte e tal, mas não jogou bem. Não jogou bem. Eu vi gente falando, não sei o quê, não jogou bem. Não jogou bem. Não fez um bom jogo. O Palmeiras pode jogar muito mais do que jogou em Brasília. Entendeu? Então é isso. Acho que o certo é você ser rigoroso sempre, com qualquer time, em qualquer situação, nas suas análises. Ou então você é a Márcia de Windsor, como dizia que era uma jurada de programas de televisão, que só dava nota 10. Todo mundo é bonzinho, você passa pano para todo mundo, elogia todo mundo te acha legal, mas as suas opiniões são que nem, sei lá, opinião chuchu, né? Picolé de chuchu, como era aquele político lá. Não muda nada, não altera nada, não faz ninguém pensar. É isso. Agora, o Felipe Luiz, ele é um técnico que está começando a carreira, tem tempo de conversar com pessoas. No Flamengo mesmo, ele tem gente experiente ali, até nas relações com a imprensa, que podem, de repente, conversar com ele sobre isso, para que ele pense um pouco. Porque partir, Felipe Luiz, para esse negócio de nós contra, isso é uma bobagem tremenda, cara. Não existe isso. Não existe isso. E quando você faz uma pergunta na coletiva, você vai ter uma resposta. Se você não gostou da resposta, você que perguntou, cara. Então, né? E fica aqui a minha solidariedade ao colega Raíza Simplício, que foi tratado de forma indelicada pelo técnico do Flamengo. O Mauro estava falando dessa situação, inclusive, né, do jornalismo, de ter que criticar. Eu mesmo sou um exemplo. Eu mesmo decidi me afastar de vários jogadores. Por quê? Porque no nosso programa a gente tem que dar opinião. A gente tem que falar. Eu antes trabalhava muito numa parte do jornalismo que era de entrevistar jogadores, de fazer entrevista exclusiva. Então, eu realmente tinha a relação pessoal, né? Que é diferente de comentar, diferente de apresentar um programa diário. A partir do momento que o nosso programa tem que criticar, tem que falar, não dá para você ficar tendo essa relação pessoal, porque muitas vezes os caras não aceitam crítica. Então, eu mesmo, hoje eu tenho muitos amigos ex-jogadores. Agora, jogador que está em atividade, são poucos que entendem quando o programa tem que criticar, quando o programa tem que falar, porque é o que o Vampeta fala aqui, é programa diário. Claro que vai variar, um dia você tem que criticar, outro dia você vai ter que elogiar, e aí é do jogo. Agora, que o Felipe Luiz tem que ser criticado na campanha da Libertadores, ele tem. Tem que ser elogiado por tudo que ele fez na Copa do Brasil passada, no Carioca, na Supercopa do Brasil, no Campeonato Brasileiro desse ano, tem. Elogiado e criticado na Libertadores.